Todos esses líderes de oposição, que claramente cada um foi ameaçado em diversas situações, eles apenas foram consequência do que havia para fazer. O Guaidó, muita gente chama, ele se autoproclamou, ele foi eleito. Há uma confusão aqui no Brasil que não se entende porque que ele assumiu aquela presidente. Em 2015, houve uma vitória importante, talvez as mais transcendentais da história da Venezuela, que é do Congresso, que é quando a oposição assume a maioria da Assembleia daquela época. E o acordo entre partidos de oposição era: os 4 partidos mais votados vão presidiar, vão ser presidentes do Congresso um ano a cada 4. Dos 4 anos do Congresso, cada partido assumiria a presidência. O Guaidó, ele tinha que assumir a presidência do Congresso em 2019. Ano em que o Maduro foi acusado de usurpar as eleições. Portanto, a Constituição pede que, na ausência do executivo, o presidente que esteja no momento no Congresso deve assumir o presidente interino. Aí o Guaidó, que chega em janeiro falando: eu vou ser o presidente do Congresso e vou ser o presidente interino porque a Constituição pede. Obviamente isso foi levado internacionalmente como uma autoproclamação, mas é que a Constituição pedia: ele deve ser proclamado no Congresso ou ele deve ser proclamado pelo Judiciário. Porque o Congresso não pode se autoproclamar, então tem que haver um outro poder para dizer: é legítimo esse processo. E o Judiciário falou: não, aqui não vai ser. Você não, nem vem, que você não vai ser proclamado aqui. Aí ele vai e se remete ao que acontece em 1810 na Venezuela, que é um cabildo aberto, que na nossa história, diante a inexistência de instituições, foi feito um cabildo aberto. Foi convocado o povo e foram institucionalizadas as autoridades daquela época. O que o Guaidó fez foi chamar o povo e, diante do povo, fazer o juramento como se ele fosse o presidente. Qual o erro dele? Que ele prometeu 30 dias para chamar as eleições. As eleições não aconteceram. E o Guaidó, outro líder que se queimou politicamente. Hoje ele está nos Estados Unidos. Então esse caminho é para que vocês vejam como nasce um líder e ele morre rápido porque ele não soube como ele não soube surfar a onda de um apoio internacional muito grande de mais de 50 países, que não é coincidência, 50 países que sabem ler, que sabem interpretar uma Constituição e sabem que aquilo era legítimo. E ele perdeu toda aquela grande chance de poder apoiar o povo que apoiava, a comunidade internacional do seu lado, e a eleição não aconteceu. Ele estava obrigado a chamar aquela eleição. Mas ele teria poder para convocar uma eleição? Porque ele não tinha poder de nenhuma estrutura na Venezuela. Claro, a Constituição pede que ele fosse o interino. O interino, no caso, teria que ter a estrutura. Primeiramente, para ele assumir aquela autoproclamação, ele tinha que ter controle, no caso, ou chamar a eleição junto com o Tribunal Eleitoral, que é fato, ele não controlava, ou o Judiciário fazer a anulação da eleição que Maduro foi fraudulentamente eleito, e que isso justificasse a ausência do presidente, para que, através do interino, só ocupasse o cargo administrativamente por 30 dias enquanto ocorressem as novas eleições. Era isso o que devia ser feito, só que era um prazo de 2 meses no máximo. Ele fez o quê? Ele sai da Venezuela e ele começa a fazer uma gira, mostrando e explicando o que ia ser feito. Quando ele volta, não tinha mais país para apoiá-lo. O Maduro já tinha feito a repressão. O erro foi esse, então. Claro, quando ele chega no aeroporto, já ele é esperado por caminhonetes para dizer: cara, você não tem mais nada o que fazer. Mas agora parece que a situação é diferente. O cenário que a gente tem é diferente. Totalmente. Tem a comoção internacional, tem várias pessoas não reconhecendo, tem o lance das atas que não foram entregues. Uhum. E você conhecendo, você pode... dá para imaginar o que tá passando na cabeça do Maduro? Ele vai falsificar alguma coisa? Ele vai dar um migué e vai esperar que as pessoas esqueçam? O que você imagina? Qual que é o plano do Maduro no curto prazo ou médio prazo? O tempo é o melhor aliado dele. Quanto mais tempo passar... Sempre foi o tempo. Sempre foi. Quanto mais tempo passar, porque você tá jogando com... Enquanto há protestos nas ruas, os comércios fecham. Não há comida sendo distribuída, não há comida, não há forma de você comprar. Isso, quanto mais se alonga, mais ele se fortalece, não como líder, sino como estrutura repressiva, né? Agora, a comunidade internacional,
que pede a contagem das atas, a mensagem está. É importante a gente, como venezuelano, receber, ver o presidente brasileiro fazendo suas movimentações, tentando ajudar. Mas há contradições, como o presidente brasileiro faz as suas tentativas de ajudar a Venezuela, mas por outro lado a OEA, ele se recua e ele não bota em favor daquelas atas. Então há essas contradições em que a gente entende que estão tomando como um jogo, brincando com a situação da Venezuela, mas há um plus naquela situação. Em 2018 não tínhamos o Brasil, ou não tínhamos o Chile, não tínhamos a Argentina, não tínhamos a ONU, não tínhamos os Estados Unidos dizendo abertamente precisamos daquelas atas. Exato. Então o mundo está olhando porque houve alguém que teve ideia e falou, a gente vai divulgar aquelas atas. E aquelas atas que nós temos revelam um resultado que nem se parece em mínimo, nem no máximo, aquilo que eles revelaram. Foi mostrado uma parcial que dava mais do que 100%, né? Vilela, 5 milhões de venezuelanos não voltamos. Não há justificativa para que você estenda o horário na contagem de votos, porque há 5 milhões que não votaram. A Venezuela é um país pequeno, onde são 32 milhões de habitantes, 21 é para votar e 5 não votamos. Então a parada se resolve com 15 milhões aproximadamente. Segundo os dados que eles revelaram, em dia na madrugada de 29, a primeira coisa que disse o presidente do Tribunal Eleitoral é: vencemos o hackeio. Vencemos o? O hackeio, o ataque ao sistema. O hacker. Mas temos o resultado. Tá. Agora, vamos na parte, a mensagem que você quer passar. Você é inteligência militar ou você é presidente eleitoral? Tem ou não tem o resultado? Eu não quero saber se você teve ataque ou não teve 4 ataques antes de dar o resultado e pronto. Exato. O Maduro, imediatamente, ele dá o resultado, ele faz o pronunciamento e começa a ameaçar meio planeta. Falando que sim, que houve um ataque que nós estamos aguardando desde cedo novamente. Ele assumindo o padrão dele eleitoral, ele está aguardando junto com o sistema eleitoral para a contagem de votos. E que ele tem um nome do hacker. Ah, ele fala isso. Ele fala, temos o nome e temos os envolvidos. Peraí, a gente já tá em 6 de agosto. Cadê as provas do hackeio? Cadê o cara que cometeu o hackeio? Porque a gente precisa colocá-lo preso, né? Ou pelo menos fazer uma alerta internacional. E cadê o pronunciamento do Tribunal Eleitoral nesse segundo boletim, que vem 5 dias depois da eleição, 5 dias depois da eleição, para apenas ratificar o que foi feito anos anteriores, uma semana anterior. A Maria Corina Machado, pela sua vez, ela fala, esse resultado eleitoral foi dado sobre a base de 80% das atas. O 40% das atas que a oposição tinha, o Maduro não tinha nada de votos, praticamente. Então ela fala, eu não sei de onde eles tiraram esses outros 40%, mas a gente vai atrás. E aí, dias depois, apareceram as outros 40% das atas. Então, a Maria Corina Machado falou, eles estão dando sobre 80% e nós temos 81% das atas. E aqui não ganha Maduro. Não ganha. Aqui é uma estrada inteira de votos, em diferença entre um colocado e o outro. Tem um terceiro candidato, que eu gostaria de com isso finalizo, que é o Henrique Marques. Ele não é aliado da Maria Corina Machado. E ele diz, na sala de totalização de votos que existe no Tribunal Eleitoral, há uma sala, ele diz, não há 5, não há 7. Há uma sala. E nessa sala se imprime o documento que vai na mão do presidente do Tribunal Eleitoral e que vai ser lido. Nessa sala não foi impresso esse boletim. E ele fala, e eu tô dando fé porque eu tenho a minha observadora do meu partido, que é engenheira e é experta em temas de informática, e ali não foi impresso esse documento. E há outros observadores que estavam ali. Centro Carter também se comunicou e disse, não há indício de um intento de uma tentativa de hackeio naquele sistema e é claramente um processo que não pode ser catalogado como democrático.